Quais são os critérios que se devem considerar antes da extração? Na verdade é o seguinte, vocês vão ver que a extração, né, a exodontia, como a gente chama, ele é um procedimento que a gente chama de radical. Ou seja, da cadeia de tratamento, ele é o último que vai ser executado. O que significa isso? Todo dente, desde que possível, né, deve sofrer um tratamento que a gente chama de conservador. Por exemplo, se ele tiver um processo de cárie, o ideal é que a gente remova a cárie e coloque um material que restaure aquele dente. Às vezes essa cárie, por exemplo, evoluiu de forma tal que é necessário, por exemplo, tratar o canal desse dente. Também vale a pena fazer. Às vezes a destruição é ainda maior, é possível fazer o tratamento de canal e, por exemplo, colocar-se uma prótese. Em algumas situações que vocês eventualmente depois vão aprender quando estiverem com a gente na cirurgia, vocês vão ver que esses tratamentos conservadores, num determinado momento, não podem mais ser feitos. Só aí que a gente indica a exodontia do dente, ou seja, se nada que a gente possa fazer conserva o dente dentro da cavidade oral, aí a gente opta pela opção final, que é a retirada dele da cavidade. Quais são os cuidados necessários para tomar após a extração? Vocês vão ver que é o seguinte, toda vez que se remove um elemento dentário, seja ele qual for, a gente cria, na verdade, uma ferida cirúrgica, ou seja, a gente, dentro da cavidade oral, vai criar uma área, na verdade, aquela que o dente foi removido, e que ela precisa ser cicatrizada ou reparada. Então vocês vão ver o seguinte, que toda vez que a gente faz uma extração dentária, né, ou uma exodontia, a gente deve ter muito cuidado na hora de manipular, tanto o gengiva, que são os tecidos moles, a mucosa jugal, né, quando a gente coloca os afastadores, e a remoção do elemento dentário. Uma vez feito isso, a gente tem que cuidar dessa ferida, né, ou seja, ela vai ser suturada, vai ser dado alguns pontinhos para que a gente consiga que essa reparação ocorra de forma mais efetiva. E esse paciente vai ser orientado, na verdade, a tomar um analgésico para que ele não tenha dor, às vezes um anti-inflamatório, quando a gente imaginar que a manipulação foi grande, ele pode ter, na verdade, uma área de edema, né, um inchaçozinho, e eventualmente a gente pode medicar com um antibiótico, se a gente achar que essa ferida pode se contaminar. Lembrando que a cavidade oral é uma cavidade extremamente contaminada. Existe alguma contraindicação que impeça uma extração? Vocês vão ver que assim, as contraindicações para exodontia, elas são de duas ordens. Eu posso ter algumas contraindicações que são de ordem sistêmica. Então, por exemplo, eu posso ter alguns pacientes portadores de algumas doenças, né, que não permitam, na verdade, que a gente faça a extração ou a exodontia. Vou dar um exemplo. Eu posso ter um paciente, por exemplo, que é portador de uma patologia ou de uma doença isquêmica do coração, certo? Ou ele foi revascularizado, ou fez, por exemplo, um stent após um infarto, qualquer coisa desse tipo. Esses pacientes frequentemente usam anticoagulante. Então a gente precisa ter um certo cuidado. Existem exames que determinam com segurança se a gente pode ou não intervir nesses pacientes. Eu vou dar um outro exemplo de doença sistêmica, é o diabetes. Vocês vão ver se eu tiver um paciente diabético, que o índice, né, que a glicemia é muito alta, né, acima principalmente de 160, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque esses pacientes provavelmente terão algumas dificuldades para cicatrização depois do procedimento. E eu posso ter, na verdade, algumas contraindicações de ordem local. Às vezes o dente, por exemplo, está numa área em que é difícil o acesso, às vezes a gente tem muita dificuldade para poder proceder ou fazer, né, na verdade, esse procedimento. Às vezes alguns pacientes têm uma limitação importante de abertura bucal. Essas são todas contraindicações relativas, não são absolutas, que a gente consegue tratar essas condições e depois, eventualmente, fazer as exodontias. Quais são as soluções para compensar os dentes que foram extraídos? Vocês vão ver que vocês fazem parte de uma geração que, na verdade, eu costumo dizer que pasteuriza tudo, né? Então, hoje em dia, os pacientes também pensam assim. Às vezes eles chegam aqui na clínica e o dente, como eu disse para vocês, ele tem condição de tratamento conservador. A primeira coisa que eles dizem para a gente é: professor, pode tirar que depois eu coloco um implante. Na verdade, vocês vão ver que, a grosso modo, o implante ele veio para resolver uma série de problemas que a gente tinha em odontologia. Mas é importante saber que o implante é uma forma de prótese, ou seja, ele vai reabilitar áreas edêntulas, onde a gente perdeu os dentes. Mas é uma ilusão achar que quando a gente coloca, por exemplo, implantes, o paciente vai ter a mesma força mastigatória e a mesma condição. É lógico que é uma condição muito melhor do que outras possibilidades protéticas, como, por exemplo, a colocação de uma prótese removível,
de uma prótese total, que é uma dentadura, né, como vocês devem conhecer leigamente. Então, hoje em dia, o implante, na verdade, é uma das melhores opções que a gente tem em termos de substituição de dentes perdidos. Mas é importante salientar que ela não é a única e ela não está indicada para todos os casos. O que fazer quando a extração ela se complica? Uma coisa que eu sempre digo aqui para vocês, e eu espero que a gente tenha a oportunidade de estar junto depois da cirurgia, eu sempre digo o seguinte, o ideal é que a gente se prepare muito bem para o procedimento que a gente vai fazer. Então, que a gente tenha o instrumental adequado, que a gente esteja teoricamente preparado, saiba exatamente o que vai fazer, tenha um planejamento, né, para que a gente tenha ordem na execução, na verdade, dessa exodontia. Mas vocês vão ver que mesmo a gente fazendo tudo isso, existem algumas condições locais que podem, na verdade, dificultar em muito o procedimento. Vocês estão bem no comecinho ainda, mas uma das possibilidades, por exemplo, é a anquilose. Alguns elementos dentários não têm o ligamento, na verdade, que fazem a intermediação desse dente com um segmento de osso. Então, às vezes é muito difícil fazer essa exodontia. Às vezes existe uma patologia que talvez vocês já até conheçam, né? Que seja uma alteração do cemento, do volume de cemento. Então, a gente tem uma inversão na raiz articular, também dificulta bastante a exodontia. Situações como essas são as mais comuns, onde se criam dificuldades para a gente conseguir levar o procedimento a cabo. Mas sempre é possível se a gente tiver com o instrumento adequado e estiver preparado para poder fazer. E quais são os riscos de uma extração mal feita? Como eu disse para vocês, eu costumo brincar quando vocês estiverem na cirurgia, é uma brincadeira que eu faço com vocês. Logo na primeira aula eu sempre digo assim, eu falo, olha, o dente, ele sempre sai. O problema é como ele sai. Então, vocês vão ver, vocês vão aprender ao longo do tempo que para a gente evitar complicações, a gente tem que seguir a risca. Então, por exemplo, a cadeia acética. A primeira coisa que a gente tem que ter cuidado é para quando a gente for fazer um procedimento cruento, e necessariamente não precisa ser uma exodontia, pode ser um procedimento, por exemplo, uma periodontia, todo procedimento que vai sangrar. É importante que você faça com material estéreo, né? Então, o campo, na verdade, são tecidos que vocês vão ver que limitam a área operatória. Eles devem estar estéreis, a gente deve fazer os procedimentos com luvas estéreis. Tudo isso minimiza os problemas. Mas ainda assim, como eu disse para vocês, às vezes uma cirurgia que se prolonga durante muito tempo, a ferida, né, fica em comunicação com o meio ambiente e ela pode se contaminar. Como eu disse para vocês, quando a gente manipula demais os tecidos, a gente pode ter um edema, um inchaço bastante exagerado. Ou esse paciente pode ter um gradiente, né, um nível de dor considerado não esperado para aquele procedimento. Mas para tudo isso que eu estou dizendo para vocês, existem medidas que a gente pode usar para minimizar e tratar essas complicações. Sei. E ó, você acha que é um pedacinho de osso? Acho que com a curetagem vai sair, né? Vamos ver. Você consegue?